Saudações galera, por aqui é o Matoshi. Hoje nós vamos ver detalhes de como foi a operação de resgate da brasileira Juliana Marins, de 26 anos, que acabou caindo durante uma trilha no vulcão Rinjani, lá na Indonésia. A gente tem desníveis com vento, com mudança brusca de temperatura, com pedra solta. Nesse outro vídeo aqui a gente consegue ver que alguns trechos da trilha é extremamente estreito, passam muitas pessoas. Então você imagina uma trilha dessa estreita, com o chão instável daquele jeito, pedra solta, arenoso, escorregadio. Demorou de fato, tiveram erros ali, você vai ver tudo até o final desse vídeo. Então no dia 20/6, sexta-feira, ela começou a trilha. Então estava o guia com mais 6 turistas, dentre eles aqui está a Juliana. No dia 21/6, por volta de 5 horas, alguns veículos da imprensa falam outros horários, né? Ocorreu a queda. Por que a gente tem esse horário? Porque 6h08, isso aqui é uma entrevista do pai da Juliana pro Fantástico. E aí ele falou nesse vídeo, né, que 6h08 o guia faz esse vídeo e aí ele aciona o parque. Então se ele deixou a Juliana parada um pouquinho ali, foi fumar um cigarro meia hora, 40 minutos e voltou e não viu mais ela, eles estavam subindo para ver o sol nascer no cume da montanha, né? Que é uma coisa comum para os turistas, né? Tem pacote que os caras dormem lá e vê o sol nascer, vê o sol se pôr no cume. Então ela estava por volta aí de 4 e pouco, 5 horas da manhã, o sol ainda não tinha nascido. Então você pega uma trilha com aquela dificuldade, escuro, né? A galera com lanterna de cabeça. Isso só potencializa ainda mais os elos que vão conectar a morte da Juliana. E aí você tem por volta de 8h30, né, a equipe do parque sobe lá a trilha para tentar dar uma primeira resposta. Os turistas lá entre 10 e 12 horas fazem uma gravação de drone. Então nesse vídeo aqui a gente consegue ver a Juliana ainda lá. Ela já tinha caído bastante, né, poderia até ter se machucado. Aparece ela sentada, ela mexe a mão, olha para os lados, está sentada, com a coluna ereta. Aqui nós temos, por volta de 14 horas, o primeiro acesso da equipe do parque, uma equipe feita provavelmente por guias e voluntários, porque você não tem aqui nenhum tipo de técnica. Então você vê que foi uma coisa urgente, correndo para tentar fazer alguma coisa, e a corda não alcançou ela, porque é uma corda que tinha, sei lá, 100 metros, 100 e poucos metros, né? E as quedas ali costumam acontecer entre 200, 300 metros, 150 metros. Então o outro elo que colaborou para a morte da Juliana é não ter o campo base perto da onde as quedas costumam acontecer, com uma quantidade de corda que a estatística mostra que teria que ser maior, para dar uma primeira resposta. Então você vê que são uma sequência de coisas que foram se alinhando para dar esse resultado. Aí no próprio sábado, 21/6, acionou a Defesa Civil de Lombok, que é a cidade ali das redondezas do vulcão. Eles chegam lá às 19 horas, descem até uns 200 metros e não conseguem visualizar a Juliana. Não deu certo, aí com base nessa informação é acionado a equipe Defesa Civil Nacional. Então com base nas informações colhidas, a equipe montou equipamentos necessários, pessoas para levar esse equipamento até lá em cima, e tinha que ser a pé, uma quantidade assim, absurda de equipamento, e cada um tem que levar sua água, sua comida, sua roupa, né? Por volta de 50 pessoas participaram disso, entre polícia, Defesa Civil local, Defesa Civil Nacional, voluntários, para conseguir chegar lá com tudo e operar o resgate. Então quando eles chegaram, nesse vídeo aqui dá pra ver, ó, a missão teve que ser cancelada. Eles até chegaram lá, mas não teve como atuar no domingo devido às condições climáticas. No dia 23/6, segunda, o tempo abriu, a equipe já estava lá, aí eles mandaram um drone. E aí é o ponto onde eles estavam avaliando que tipo de rota iam traçar, onde iam montar as ancoragens, né? Porque numa operação de resgate isso é uma informação essencial. A melhor rota e a mais segura, nem sempre a mais segura é a mais rápida, nem sempre a mais rápida é a mais segura. A equipe formada por todos esses profissionais aqui, né? Já estavam posicionados lá, montaram as ancoragens, fizeram algum acesso, mas a operação teve que ser suspensa à tarde porque o tempo fechou de novo. Agora nós vamos começar a falar da operação de resgate em si, das estratégias que a equipe usou, que na minha opinião foi brilhante. Você tem a missão concluída, que é o resgate. Até o momento que o pessoal estava tentando os primeiros acessos, não se sabia se ela estava viva ou não. Trabalhava-se com a possibilidade dela estar viva, mas a gente tinha a questão do terreno, da logística e com mais cordas para poder chegar aonde dava visual dela. E isso tudo dificultou a operação, não foi uma lentidão da equipe, foi uma lentidão normal de uma operação que tem que pensar na segurança. Isso aqui que a gente está vendo agora
é o Protocolo Tático de Salvamento em Altura. Ele foi tirado do livro Resgate Vertical, 3ª edição, tá para sair esse livro. Vocês vão ver que a equipe utilizou exatamente as mesmas fases táticas. E aqui é uma coisa padrão Brasil, nós estamos falando de uma equipe da Indonésia. Mas aqui eu vou mostrar para vocês o que de fato aconteceu lá e as etapas que a equipe seguiu. Aviso e deslocamento é quando a equipe recebe a chamada. O Basarnas, a Defesa Civil Nacional, foi receber essa chamada depois que o parque, que as equipes de lá esgotaram todos os meios. O próprio parque tem uma estatística de quedas com determinada distância padrão entre elas. Cara, a emergência ela traz indicadores que você precisa reconhecer e estudar para se preparar para que não aconteça novamente. Questão de acidente aéreo, nenhuma morte é em vão, como a da Juliana também não vai ser em vão. Não pode ser em vão. Algo tem que ser mudado e melhorado para que outras mortes não aconteçam também. Isso tudo tem muito a ver com a atuação da equipe, né? Porque quando ela foi acionada, ela pegou as informações dos primeiros acessos que não deram, a distância, a logística, preparou a logística para aquilo e começou o deslocamento, que como nós já vimos, não teve apoio de aeronave, tiveram que fazer tudo a pé. Aí a equipe chega no local, faz o reconhecimento, confirmando as informações trazidas com o que vê no local, faz análise de risco, aí planeja como vai ser feito o resgate. E aí a fase de acesso, estabilização e extração, ela está atrelada à ação de oportunidade. No caso, se eu tenho uma vítima que vai receber atendimento pré-hospitalar. E aqui a gente acessa, chegou na vítima, a fase de acesso acaba, começa a estabilização, que é colocar a vítima num sistema que vai fazer a movimentação dela. Aí começa a extração, que é tirar a vítima do local inseguro. E aí o transporte. E no final o debriefing, que é onde a equipe se reúne e passa os detalhes, né? Quando o Basarnas foi acionado, a equipe do Basarnas saiu da cidade de Matarã, que fica por volta aí de 2h30, 3 horas de carro. Nisso, o Agan, que é a grande estrela desse resgate, né, que foi o alpinista voluntário lá, guia de montanha, que organizou uma equipe para vir, o que aconteceu? Ele não estava lá, mas ele conhece lá, ele é guia lá. Ele já participou de outras operações de resgate. Então ele fez o quê? Vendo como o negócio estava e conhecendo, ele já foi para lá. E eu acho que a equipe da Defesa Civil Nacional, que são militares, foram muito prudentes em aceitar a participação dos voluntários lá. Eles atendem muitas outras emergências. O bombeiro, o resgatista público. Você tem o know-how, expertise em muitas áreas para poder dar resposta para a população, mas em algumas que exige um conhecimento mais além, mais avançado, é inteligente aceitar a ajuda de civis que tenha essa expertise, onde a equipe pública dá todo o suporte logístico e é a responsável legal pela operação, mas a parte de operar de fato as ancoragens, descer, subir, escalar, acaba sendo que o civil pode ter meios técnicos e experiência para fazer melhor, porque ele só faz isso. Quando tem uma equipe atuante perto de onde pode ter a emergência, o tempo-resposta é muito rápido. Nós, como profissionais de salvamento, a gente precisa ter um tempo-resposta rápido. E no local que já tem uma estatística de queda e já tem essa estatística atual da Juliana, da equipe que teve o primeiro acesso, né, não conseguir chegar pela falta de corda, naturalmente a gente tem que fazer o quê? Repensar na estrutura do parque, para deixar um campo base mais perto de onde as quedas acontecem, com uma equipe competente para montar ancoragens e descer seguro, porque do jeito que os caras fizeram lá, se aquele guia escapa, ele vira um cara a menos para resgatar, uma vítima a mais para ser resgatada. Então isso descompensa totalmente uma boa organização de uma operação de resgate. A equipe chegando no local, nós temos a fase de reconhecimento, que é interpretar as informações já recebidas com as informações do local para criar o plano de ação da equipe, que é esse momento aqui, ó. Então eles chegaram lá, já estavam lá na verdade, né? E aí quando eles começam a de fato operar o resgate, você tem a preparação da equipe, você tem os materiais expostos lá, você tem a galera se organizando e ao mesmo tempo estudando as informações para traçar o plano de ação. Nesse vídeo que a gente já mostrou, né, o drone localizou a Juliana lá, é cerca aí de 600, 650 metros abaixo da trilha, por volta aí de 400 metros após a primeira queda, que é onde ela foi vista viva ainda. Então você vê 400 metros, cara, em alguns trechos aí você tem queda livre, de 90 graus. Muito difícil alguém sobreviver, até que se prove o contrário, até sinais evidentes de óbito, a equipe está trabalhando com a possibilidade de encontrar a vítima viva. Então, na fase de planejamento, depois que é feita a análise de risco, traça o plano de ação, a equipe brifa, eles definem os procedimentos até o momento da extração do local inseguro e entrega para o transporte até o atendimento, que a gente pode ver a equipe se ajeitando. E aí, terminou o planejamento, a gente vai
para a fase de acesso. Ela começa na hora que a equipe movimenta um resgatista até o encontro da vítima e ela termina quando essa vítima é encontrada e começa a fase de estabilização. E aí você vê as ancoragens, os caras meteram lá uma ancoragem equalizada em 2 pontos, com a corda permeada, vários nós aqui. Só esse tripé pesa 40 quilos. E a fase de planejamento e acesso durou aí por volta de 7 horas. Esse aqui é um croquis mais ou menos que eu fiz do que deu para ver nos vídeos. Tem aqui as ancoragens, e tinham 3 cordas, tinham 7 caras lá embaixo que tiveram que descer por essas 3 cordas. O primeiro, a equipe teve que controlar a descida. Eu imagino, né, que tinha uma corda nesse descessor que é parecido com o stop, tinha uma no Love 2, provavelmente outra no ID. E essas 3 cordas desceram os caras lá, então o cara ia andando aqui, a equipe pagando a corda e o cara no rádio falando, desce mais, desce mais. O tripé foi posicionado no modo pescante, que é um movimento que ele tanto pode ir para frente quanto para trás, para facilitar a entrada e saída aqui, para as cordas não pegarem no chão, e na hora que ele estivesse voltando com o corpo da Juliana, pudesse ter uma saída melhor aqui do desnível. Então aqui a gente tem que é o topo da trilha. Então ela desce aqui é uma parte reta onde eles montaram o tripé, e depois a descida dos caras já. E aqui é a árvore, onde toda a parte estrutural da ancoragem provavelmente foi feita. E aqui a gente tem o primeiro acesso, a equipe aqui pagando ele pelo freio, sozinho. A gente tem, né, 23/6, a operação foi suspensa à tarde devido à neblina densa. Como que eles estabilizaram o corpo? Usaram essa maca, que é a maca em envelope. Então nessa fase aqui, que é a fase de estabilização, eles chegaram até o corpo da Juliana, constataram o óbito, ela tinha ausência de movimentos, tinha lesões incompatíveis com a vida, passou a ser uma operação de recuperação de corpo e não de resgate, enfim. A fase de acesso, até chegar nesse ponto de encontrar o corpo estabilizado, durou cerca de 7 horas. Aí começou a montagem do sistema de ancoragem para extração. Então no dia 24/6, na terça, 18 horas, o corpo estava estabilizado. Aqui tem a montagem das ancoragens, né, para poder fazer a movimentação da maca. Não tinha ancoragem até esse ponto, os caras vieram de cima direto, acharam o corpo dela. Aí tinha que puxar, como que vai puxar direto lá de cima? Não. Muito enrosco, muita quina. Então eles fizeram a extração, né, em 2 etapas. A primeira movimentação da onde ela caiu até a reunião, as ancoragens, onde a equipe de tração estava trabalhando, e depois uma segunda movimentação direto até lá em cima. Depois que todos os caras saíram de lá. Então tinham 7 socorristas lá, 4 ficaram com o corpo. Esse aqui é o sistema da primeira etapa da extração. A gente tem aqui as 2 cordas vindas lá de cima. Isso aqui é uma estimativa que eu vi ver nos vídeos muitas vezes, mas não é certeza, tá? Mas depois você assiste e aí você tira a sua conclusão. Então eles instalaram 2 chapeletas nas rochas lá. Então aqui nessa primeira chapeleta eu tenho esse sistema de tração ancorado com backup feito na corda e na chapeleta. Eles trabalharam aqui com o ID, um ascensor de punho e o mosquetão. No segundo sistema a gente tem outra chapeleta aqui com o backup feito na primeira e na corda que tá vendo de cima lá também. E os caras todos ancorados, né? Bastante corda sobrando com o segundo sistema de tração. Então eles fizeram um sistema de tração duplo ali. Aqui embaixo o primeiro canto vivo, que já é difícil para puxar o Agan com o corpo da Juliana. Eu tô chutando ali que deu uns 150 quilos os dois, entre o socorrista, o corpo e os equipamentos. Para passar o primeira quina aqui. Depois a gente vai ter o socorrista aqui, outro socorrista, na segunda quina, provavelmente para não deixar a corda escorregar e cair para fora do trajeto que eles estavam imaginando puxar ela. E aí a gente tem o Agan com o corpo preso na maca subindo, aonde o Agan ficava pendurado no sistema de pé para a cabeceira da maca desviar dos enroscos, facilitando esse manejo aí. Então só para vocês terem uma ideia da dimensão da coisa, ó. A corda sai de lá de cima e vai descendo, ó. Aí o primeiro cara provavelmente estaria descendo reto aqui, conseguiu achar uma rota mais tranquila desse lado direito aqui do vídeo. E aqui foi onde eles montaram a reunião, ou seja, as ancoragens estruturais para poder fazer a puxada, porque aqui tem pedra, do lado esquerdo não. E aí você vê a equipe trabalhando com o sistema que a gente vê aqui do lado. Aí tem outros vídeos que dão outras visões da equipe, né? Você pode ver depois nos links que eu vou deixar aí. Olha a quantidade de corda que os caras tiveram que levar para mais ainda, ou que eles já tinham puxado, e aí eles fazendo a tração. Eles utilizaram aqui um sistema de 3-para-1 para puxar, mas na real tem essa primeira borda, essa segunda borda aqui que a gente tá vendo, é essa aqui, ó, mais o peso dos dois ali. Então se você pegar todos esses atritos juntos, os caras estavam praticamente puxando ali quase que a carga normal, somando os atritos, os ângulos, tudo. Você vê que a movimentação é lenta.
Para os caras subirem aqui, ó, para esse socorrista com a maca subir 1 metro aqui, eles têm que puxar cada um aqui 3 metros, porque é um sistema de 3 para 1. Não é uma coisa rápida de acontecer. E aí você tem uma outra visão, né? Aquela lona que eu falei aqui, ó, protegendo, que dá um atrito fudido também. E aqui ele puxando a maca para desviar das rochas. E aí nós temos a equipe fazendo a tração de outro ângulo. Então você vê os caras ancorados aqui numa linha de vida. E olha a puxada que os caras estão dando, ó. Puxada dupla, simultânea, cara. É muito peso para os caras estarem puxando, fazendo toda essa força. E aqui nós temos a segunda etapa. Todos os demais 6 socorristas que estavam lá tiveram que subir por essas cordas aqui, fazendo ascensão. As cordas saíram de lá de cima e chegaram a 600, 650 metros. 3 cordas. Então, 6, 12, 18, nós estamos falando de 1.800 metros de corda só nas linhas. Fora as cordas que estavam sobrando ali, que a gente vê do lado. Fora as cordas usadas para montar ancoragem. Então, nós estamos falando dos caras ter levado mais ou menos 2 quilômetros de corda. Eles levaram um pedaço de 100, 150, 50 e tiveram que fazer emendas. Então, só depois que todos os caras chegaram lá em cima, foi possível começar a movimentação de fato na fase de extração do socorrista e do corpo. Então a gente vê aqui, ele se ancorou em 2 pontos, a maca estava presa nas 2 cordas e ele com o costail aqui, o alto seguro, curto e longo, também se prendeu em 2 pontos, num nó aqui, num ascensor aqui, fez mais um backup para a maca. Cara, tudo certinho, aqui em cima nós temos as polias com um blocante já, né, da Petro, tem uma Protraction aí, eu vi depois uma Mini Traction. Aqui, o que a gente vê é uma galera puxando tudo no 1 para 1, agora nós não temos mais desvantagem mecânica, é um sistema 1 para 1, ou seja, se eu puxo 1 metro aqui, ele sobe 1 metro aqui. É mais rápido. Quando começou a entrar nessa fase da segunda etapa da extração, aí o negócio começou a andar bem, porque tinha muita gente para puxar lá em cima, né? Então a gente tem a galera lá, puxando lá para baixo, e do outro lado aqui, o Agan subindo, até ele chegar com o corpo da Juliana lá para cima e sair do sistema. E agora nós temos o transporte, o debrief, que é a última fase do protocolo tático de salvamento em altura, que é a movimentação. Desceram tudo com ela ancorada ainda na MaxCAD. Os caras fizeram um tipo de um pau de arara aqui com tronco, não sei onde arrumaram um tronco lá no vulcão. Levou mais ou menos 5 horas para descer. E aí só no momento que o corpo da vítima vai para uma ambulância, nós podemos dizer que a operação de resgate terminou. O final da emergência deve acontecer quando os comentários sobre erros e acertos é discutido entre a equipe, registro de vídeos e de fotos são avaliados, a equipe precisa buscar dados onde indicadores vão apontar igualdades com emergências anteriores que vão nos dizer como as posteriores podem ser atendidas. E no caso da morte da Juliana não seja em vão, algo tem que ser feito com as informações coletadas nesse resgate. Tem muitos indicadores ali. E a expertise adquirida com todo esse atendimento deve ser transformada em instrução pela equipe de resgate e salvamento. Você consegue agora entender por que demorou. Na verdade, a falha principal, ao meu ver, é a equipe correta ter sido acionada muito tardiamente. Esse foi o vídeo fazendo análise técnica aí de como foi o procedimento da equipe de resgate. Na minha opinião, um trabalho brilhante. A equipe de resgate não pode se responsabilizar por isso. A equipe de resgate foi para resolver um problema que deveria ter sido vislumbrado antes, com base em dados e em estatística, pela própria organização do parque. Se você tiver alguma dúvida, deixe seus comentários aí. Eu vou ficando por aqui. Obrigado por ter ficado até agora. Sucesso, bons treinos, bons salvamentos. Força e honra.